Prezados irmãos, paz e bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre o tema da economia, sob a ótica da doutrina social da Igreja. E no capítulo 7, ele traz o título de Bem-estar e Justiça para Todos. Para iniciar essa aula, eu trouxe um conceito de economia formulado pelo cardeal Joseph Ruffner, que também era economista. O Ruffner nos diz assim: a economia é o conjunto das instalações e dos processos para a cobertura planificada, permanente e segura das necessidades humanas, naqueles bens e serviços que permitem o desenvolvimento querido por Deus, a respeito dos indivíduos e das estruturas sociais. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a verdadeira economia possui uma ética que é fundamentada nos mandamentos de Deus. E qual é o objetivo dessa economia? O objetivo da economia é organizar os bens, os serviços, de maneira mais eficiente e racional possível, onde todas as pessoas possam viver com dignidade e desenvolver suas vocações de modo integral. O modelo de economia que cresce no mundo é o da economia de mercado. Neste modelo, fornecedores e clientes negociam livremente entre si os preços, as quantidades e as qualidades dos produtos, e é um modelo competitivo. Essa economia, ela só é eticamente aceitável se for uma economia social controlada segundo regras de um Estado de Direito, que significa se ela estiver submetida a uma organização jurídica fundamentada nas leis e nos mandamentos de Deus. Ela precisa possuir regras claras e também ter um olhar para aqueles mais vulneráveis. E qual é o resultado desse modelo vigente na economia global? Para responder essa pergunta, eu trouxe aqui uma análise que foi feita no início do pontificado do Papa Francisco, que a gente precisa voltar lá no prefácio do livro, e que ele diz assim: caríssimos jovens, essa economia mata, como eu me referi na minha exortação Evangelii Gaudium, porque de fato ainda existe nos nossos dias, aquela economia da exclusão, a da disparidade dos rendimentos, aquela economia onde 40% ou 50% dos jovens estão sem trabalho. Em muita sociedade, os idosos, os jovens, eles são rejeitados porque aparentemente não têm valor e já não são produtivos. E a gente pode ir um pouco mais abaixo, que ele fala sobre a lógica produtiva de uma economia globalizada, que arruinou as modestas estruturas econômicas e agrícolas de regiões. E hoje, quer dizer, lá, né, quando foi editado a doutrina social da Igreja, no ano de 2016, ele dizia que 1% da população possuía 40% em média, de toda a riqueza mundial. E aí, para a gente poder avançar, isso foi lá no início. E como que essa economia se comportou mais próxima a gente? Após uma pandemia, houve alguma alteração? O que os índices mostram para a gente é que esse 1%, e que aqui está 1,2%, ele acumulou ainda mais. Ele ficou em 47,8% de acúmulo das riquezas. Portanto, esse modelo econômico global, ele é ético? Não, né, gente? Ele é extremamente injusto, excludente, e ele acentua as desigualdades sociais, e, portanto, ele não é ético. Eu trouxe, entre tantas ilustrações que tem neste livro, eu trouxe uma ilustração que resume um pouco desse modelo e ainda traz algumas reflexões para a gente. Se vocês olharem ao lado direito da imagem, vocês vão ver uma figura masculina, solitária, acumulando sacos de dinheiro. Enquanto do lado esquerdo nós vamos ver famílias, mulheres aqui em destaque, carregando a produção, então elas responsáveis pela produção e pela reprodução desse modelo econômico. E mais, se olharmos ainda mais aqui, ó, essa criança que parece, né, levantar os braços para o céu, parece que ela está implorando por atenção ou até mesmo assim tentando ajudar essa mãe, né, no trabalho desse modelo econômico. Então isso fica de reflexão para a gente.
E outra frase, que eu trouxe uma frase também, uma citação de um político romano de antes ainda de Cristo, que viveu entre 106 e 46 anos antes de Cristo, que ele dizia que todos os crimes e iniquidades têm origem na ganância. O nome dele é Cícero. E quanto ao bem-estar? Será que o bem-estar ele é sempre bom? Seria uma grande graça, né, gente? Se a gente pudesse viver sem preocupações materiais e ainda ter o bastante para ajudar as pessoas, mas Deus conhece o coração da gente, né? Muitos de nós seríamos arruinados espiritualmente, né? Pois a riqueza pode levar algumas pessoas ao egoísmo, à arrogância, à dureza de coração, como afirma a doutrina social da igreja. E como age a igreja diante desta realidade? A igreja, ela é contrária à economia que explora os trabalhadores, que negligencia o uso sustentável dos recursos da terra. A igreja vai sempre se colocar ao lado daquela economia onde todas as pessoas participam de maneira ativa da condução do progresso econômico e da melhoria da produção e da distribuição. E, diante dessa realidade, no ano de 2019, Papa Francisco fez uma convocação para que jovens economistas e empresários pudessem pensar juntos uma economia mais humana. E aí eu trouxe um trecho da carta de março de 2020, porque ao final de 2019, início de 2020, nós já tivemos o advento da Covid, então ele precisou remodelar essa iniciativa. E Papa Francisco inicia: escrevo-nos a fim de vos convidar para uma iniciativa que desejei muito, um evento que me permita encontrar-me com quantos estão a formar-se e começam a estudar e a pôr em prática uma economia diferente, que faz viver e não mata, que inclui e não exclui, que humaniza e não desumaniza, que cuida da criação e não a devasta. Então, é um trecho apenas para dizer como que a igreja reage diante dessa economia. Ela não está alheia. E nós somos sempre convidados a lembrar da oração que o próprio Pai nos ensinou. Quando nós dizemos, pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos dizendo para que Deus nos dê o necessário para cuidar de nós mesmos, para cuidar das nossas famílias, para fazermos ainda caridade, para participarmos da vida social, né? E da educação para o nosso crescimento. Lembrando, meus irmãos, que a riqueza material não é o objetivo da fé cristã, da vida cristã. Enquanto no que se diz respeito à pobreza material, essa sim, ela pode ser muito má. Ela pode nos tirar a dignidade, pode tirar a dignidade de uma pessoa. Temos o exemplo da fome. A fome é uma desgraça, a fome é um escândalo, como sempre afirmava o nosso saudoso Papa Francisco. Mas em muitas outras circunstâncias, a pobreza pode ser relativa, se considerarmos as realidades dos países mais ricos em comparação com as realidades de outros países mais pobres. Outro conceito de pobreza é o conceito da pobreza do desapego material. Então, a palavra de Deus diz lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, que quem quiser seguir a Jesus tem que ser pobre perante Deus. Essa pobreza, ela é agradável aos olhos de Deus. E, de fato, não levaremos nenhum bem material quando voltarmos para o Pai. A doutrina social da igreja nos diz, se a pobreza é pessoal, se ela é causada por forças injustas, estruturas ruins, que impedem os mais pobres de acessarem direitos como moradia, autossustento e até mesmo o progresso material, é necessário um esforço no sentido da gente se libertar, né, dessas barreiras, libertar a nós mesmos e aos nossos familiares. E quando o nosso trabalho aparentar ter pouco valor, lembremos do próprio Jesus, que foi um operário que trabalhou com seu pai adotivo. Se a pobreza é alheia, devemos fazer de tudo para aliviar o sofrimento das pessoas. Não podemos ser omissos ao sofrimento alheio. E como nós podemos aliviar o sofrimento das pessoas? Como nós podemos agir? Podemos fazer doações diretamente para pessoas, podemos fazer doações para instituições ou para a nossa própria comunidade, né, que a gente participa, mas é preciso
também ajudar as pessoas a se ajudarem, né? Seja por meio de uma oportunidade de trabalho, seja por meio de uma melhor formação para o trabalho. Mas para isso, meus irmãos, ainda que se buscar o equilíbrio. Nós não podemos ser indiferentes ao sofrimento alheio, mas, porém, ninguém deve se sobrecarregar tentando buscar ajudar os outros, né? E será que a pobreza é só material? Nós sabemos também que não. Há muitas obras de misericórdia esperando por nossas ações. Nós temos aí situações que são pobrezas espirituais. Então, se a gente puder dar um bom conselho, consolar uma pessoa aflita, corrigir uma pessoa que erra, suportar com paciência a fraqueza do nosso próximo, rezar pelos defuntos, perdoar os nossos irmãos e ensinar aqueles que nada sabem, nós estamos contribuindo com essa obra de misericórdia espiritual. E temos também as corporais, né? São momentos em que a gente pode realizar obras de misericórdia por pessoas que estão doentes, pessoas que estão com sede, pessoas que não têm dinheiro para enterrar, né, um familiar querido. Visitar, olha aqui as pastorais sociais, né? A pastoral operária visitar a pastoral carcerária visitando os presos, a pastoral da saúde assistindo os enfermos, a Paz e Pão dando de comer a quem tem fome e também podendo dar pousada aos peregrinos. Mesmo que a gente se empenhe em contribuir com o desenvolvimento integral de todas as pessoas, criaturas, com a preservação da criação, nós temos que ter em mente, temos que ter a consciência que nós não vamos construir o reino de Deus aqui na Terra, né? Então, lá no Evangelho de João, capítulo 18, segundo João, Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. No entanto, segundo a doutrina social da Igreja, contribuir para o desenvolvimento da economia tem grande significado para o reino de Deus. Mas será que existe um modelo cristão de economia? A resposta é não. A Igreja deve fazer é anunciar o Evangelho. Para a Igreja, a economia deve servir as pessoas, é o bem-estar público. O que se exige é de que a razão seja direcionada para a dignidade humana. E como alcançaremos uma economia que sirva a todos? Só será possível alcançar essa economia com justiça e amor ao próximo no dia a dia das nossas práticas econômicas. E para isso, todos os cristãos têm a obrigação de melhorar as instituições e as condições de vida das pessoas. Contudo, primeiro temos que melhorar a nós mesmos. Como diz Santo Agostinho, volta-te para ti mesmo, né? Nós temos que fazer um exame de consciência de como nós estamos agindo dentro desse modelo, se nós não estamos alimentando este modelo econômico que mata. E a empresa privada? Será que é injusta a propriedade privada? De acordo com a doutrina social da Igreja, a resposta é não, pois quem constitui uma empresa, ela tem o direito, né, de usufruir do fruto do seu trabalho, desde que todos os envolvidos se beneficiem do processo e do progresso econômico, embora muitas vezes nós saibamos que essas relações são um pouco injustas, né, entre trabalhadores e empresários. Em muitos países do mundo há ainda muita exploração dos trabalhadores e por essa razão precisamos de um Estado para regular juridicamente as obrigações sociais de uma empresa. O dinheiro em si não é mau, mas sim o uso que se faz dele. Então, esse hábito de viver correndo atrás do dinheiro gananciosamente, isso é idolatria, segundo a doutrina social da Igreja. Podemos ter lucro no negócio? É preciso avaliar se este lucro é justo. A nossa saúde, por exemplo, o nosso corpo, né, não tem preço. Portanto, a indústria, como a comercialização da medicina, o comércio de pessoas, de órgãos, a prostituição, tudo isso fere a dignidade da pessoa humana. E ainda há outra questão importante de se tratar, que é o fenômeno da globalização da economia, que abriu o mercado para o mundo, abriu essas fronteiras de comunicação, né, por meio da internet, onde fluxos de dinheiro são movimentados facilmente, e com essa abertura, com essa facilidade, uma fábrica pode ser montada num lugar onde você nem tem como acessar. E com isso,
ficar livre de um controle de Estado para muitos, para poucos, na verdade, né, ganharem ainda mais vantagens competitivas. Importante destacar que a globalização ela não seguiu um plano de valorização da ética, né, e nem das técnicas, embora alguns acreditem que será por meio da globalização que virá um desenvolvimento global para melhorar as condições de vida para todos. Todavia, o que vemos, né, até os dias atuais são movimentos de migração em massa, exploração dos pobres, o crescimento das desigualdades sociais, as perdas de identidades culturais e até mesmo perdas de vidas humanas e não humanas, por meio de uma economia que nos adoece, como sempre afirmava o Papa Francisco. Diante desses fatos, torna-se cada vez mais urgente que a solidariedade entre os povos e entre as gerações sejam vividas com mais intensidade. E neste contexto, qual é o papel do Estado? Então, o Estado ele deve intervir de uma forma equilibrada, sempre no intuito de proteger os mais fracos, segundo os princípios da solidariedade. E como o Estado deve intervir? O Estado deve garantir que as pessoas com necessidades de cuidados especiais, desempregados, pensionistas, não fiquem desamparados, né? Para isso, o principal papel do Estado na economia é o de criar uma estrutura jurídica e fiscal que garanta a justiça social, sobretudo aos mais fracos. Para além do Estado, os clubes, os grupos, as associações, as fundações sem fins lucrativos, elas podem também beneficiar a vida econômica numa perspectiva solidária na sociedade civil, desde que também exista um amparo jurídico e fiscal do Estado. E quanto às empresas? As empresas devem ocupar um lugar importante para o exercício da humanidade. Uma empresa deve produzir e fornecer bens que sirvam realmente para as pessoas, apesar de que cada um de nós deve saber, né? Deve estar consciente de suas reais necessidades. Quanto às relações nos ambientes de trabalho, segundo a doutrina social da Igreja, esses ambientes eles podem promover o desenvolvimento de virtudes, né, como a solidariedade, a sabedoria popular, a justiça, a disciplina, entre outras virtudes. Lembrando que as nossas virtudes devem ser trabalhadas desde a base familiar, antes mesmo das nossas relações de trabalho. O sucesso de uma empresa consiste em alcançar lucro, mas não é só isso. Deve haver senso de justiça e humanidade. Não basta que uma empresa faça doações para ser considerada uma empresa justa. Todos os objetivos, né, e os processos dessa empresa devem ser estruturados por uma consciência social e ambiental. E para proceder com justiça na vida econômica, devemos dar ao outro o que é dele de direito, né, cumprindo aí com os contratos de trabalho, respeitando os acordos, entregando produtos dentro de prazos pré-determinados, dando boas condições e fazendo os pagamentos sem atrasos. Os contratos precisam ter livre de negociação, mas de modo transparente e honesto. Outra questão é do preço dos produtos e serviços. O preço sempre precisa ser justo. E o que é um preço justo? Na livre negociação, o preço é dado pela oferta e procura. Sabemos que quando um produto está em escassez, o preço tende a subir por questões muitas vezes referentes à manutenção da própria atividade. Embora sejam muitos os fatores que possam alterar o preço dos produtos, o que não pode haver é fraude, falta de informação ou monopólio de produtos. Lembremos sempre de que a usura, a exploração, a fraude, a cobiça, a corrupção, a mentira são pecados contra a caridade e a justiça. Destaco aqui a corrupção, que significa o abuso do poder e dos meios confiados em benefício próprio. A corrupção está em todos os lugares. Precisamos vigiar a nós mesmos e lutarmos para combater este mal. E um dos meios de combater este mal é o controle social. Por fim, ainda temos outras questões importantes para falar sobre o mercado específico, que é o mercado financeiro. E eu trouxe apenas que a doutrina social da Igreja nos diz que o mercado financeiro e os bancos, eles são importantes para a economia. E que até mesmo a especulação é boa para manter o equilíbrio entre quantidade e preço entre regiões em tempos de escassez, né, ou de excessos. O problema do mercado financeiro é o mesmo que o uso do dinheiro, né? Se a gente faz mau uso dele, aí sim ele é um problema.
Já sabemos que a responsabilidade social, a ética, a transparência devem perpassar todos os processos do desenvolvimento econômico da humanidade, enquanto que outras questões devem ficar a cargo de quem tenha competências específicas, capazes de criar esse marco jurídico internacional, pois nenhum país sairá dessa situação de modo isolado. Para concluir, a mensagem final vai para os jovens, para a juventude, que se estrutura nos princípios cristãos e são inseridas em comunidades que não se corrompem. Os jovens cristãos são chamados a esperançar e ser fermento no mundo. Então, meus irmãos, busquem conhecer mais sobre economia, envolvam-se na criação, na valorização, no fortalecimento das economias sociais, solidárias, locais, pois é preciso disso para que haja justiça no mundo e bem-estar para todos. Encerro aqui a apresentação. Um abraço a todos.